Você sente isso? A sensação de que o tempo não corre mais, ele escorrega. Os dias são longos, mas a eternidade parece encolher. Há uma lentidão no ar, um peso silencioso que não podemos nomear, mas que todos nós, no fundo, sentimos. As pessoas que você conhece, aquelas que você ama, elas parecem as mesmas, mas os olhos estão vazios. A mudança não veio com um grito de guerra. Ela veio com um sussurro frio, roubando a paz de dentro para fora. Você tenta conversar sobre fé, sobre o que realmente importa, e a resposta é um silêncio desconfortável, um desvio de olhar. A alma do mundo está doente. E o pior, ela não quer ser curada. Você percebe que sua própria oração já não tem a mesma chama. Você ajoelha, mas a mente vagueia, distraída pelo barulho que o inimigo construiu. Talvez você esteja rezando menos do que há 5 anos. Talvez o terço tenha virado um objeto de decoração, empoeirado, esperando um momento de desastre para ser resgatado. O inimigo não precisa de grandes batalhas. Ele precisa apenas que você se distraia. Ele quer que você se contente com o conforto morno da sua indiferença. O maior sinal de que o alerta foi ignorado é o espelho. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua casa. Onde está o fogo que ardia antes? Seus filhos. Eles conhecem mais as telas do que as escrituras. Eles temem mais o cancelamento social do que o juízo final. A família, o pequeno santuário, está sendo desmantelada tijolo por tijolo. Não por ateus declarados, mas pela apatia silenciosa dos que deveriam guardar a fé. A tragédia não é uma bomba caindo no horizonte. A tragédia é o que aconteceu na sua sala de estar, às 22h47, quando você escolheu a distração em vez do diálogo com Deus. O grande colapso da humanidade não será um evento estrondoso. Será o reconhecimento de que tínhamos tudo: a graça, o sacramento, a mãe, e deixamos tudo de lado por algo que não nos sacia. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. O que Padre Pio viu não foi apenas o futuro. Ele viu o nosso presente, e ele o descreveu com uma urgência que rasga a alma. Ele sabia que o maior perigo não viria dos inimigos declarados da Igreja, viria da mornidão de seus próprios filhos. Ele viu o tempo em que a verdade seria tratada como uma opinião e o pecado seria vendido como liberdade. E é aqui que entramos na fase 2, a confusão. O caos que vemos nas ruas, nas políticas, na economia, tudo isso é apenas o reflexo físico de uma desordem espiritual que começou muito antes. O mundo está confuso porque perdeu seu centro de gravidade. E esse centro não é um sistema político, não é uma moeda. É Cristo. Quando a oração é abandonada, o vácuo é preenchido imediatamente. E esse vácuo é o terreno fértil para a mentira mais sedutora. As pessoas estão desesperadas por significado. Elas buscam gurus, ideologias extremas, prazeres fugazes. Elas buscam qualquer coisa que preencha o buraco que a ausência de Deus deixou. E essa busca frenética gera o caos que você sente. A irritabilidade nas filas, a agressividade no trânsito, a incapacidade de diálogo. O inimigo conseguiu nos fazer esquecer o que é a paz real. Ele nos vendeu a ideia de que a paz é a ausência de conflito, quando, na verdade, a paz é a presença de Deus. E se Deus está ausente da sua rotina, da sua família, da sua nação, o conflito é inevitável. Pio avisou que chegaria um tempo em que os próprios pastores estariam confusos, em que a bússola moral se quebraria dentro da própria casa de Deus. E quando a confusão atinge o altar, ela se espalha como uma praga silenciosa por toda a sociedade. Observe a falta de clareza. Pergunte a 10 pessoas o que é certo e o que é errado. Você terá 11 respostas, e todas elas serão baseadas em sentimentos, não em verdades objetivas. Essa é a grande vitória do adversário. Ele não precisou nos convencer a odiar a Deus. Ele apenas nos convenceu a amar o que é transitório e a duvidar do que é eterno. E essa dúvida, esse desvio sutil, é a verdadeira tragédia da nossa era. Se você está sentindo que sua vida espiritual está sob ataque constante, não é paranoia. É a realidade da guerra que Padre Pio nos alertou.
Ataques diretos, tentações brutais, mas o mais perigoso de todos, o ataque da distração e do tédio espiritual. A confusão não é apenas o mundo lá fora, é o barulho incessante dentro da sua cabeça que impede você de ouvir a voz calma de Deus. É o medo de se comprometer com a verdade porque a verdade exige sacrifício e o mundo moderno só prega o conforto. Você se sente sobrecarregado pelas notícias? Pelos problemas financeiros? Pelo futuro incerto? Tudo isso é fumaça. Fumaça densa criada para obscurecer o único campo de batalha que realmente importa, a sua alma. A tragédia das 22h47 não foi um evento único. Foi a hora em que a guarda foi baixada e o mundo começou a entrar na escuridão por escolha própria, não por imposição. Padre Pio viu que a humanidade, cansada da disciplina do Evangelho, correria atrás de qualquer miragem. E a miragem de hoje é a de um cristianismo fácil, sem cruz, sem penitência, sem sacrifício. Um cristianismo que se adapta ao mundo, em vez de transformá-lo. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Vamos falar sobre a decisão que você precisa tomar antes que seja tarde demais. Esta confusão é a última oportunidade. O caos é o convite final para você voltar ao essencial. A sociedade está se desintegrando porque abandonou as muralhas espirituais. E o silêncio de Deus não é ausência. É espera. Ele espera que voltemos a construir o que derrubamos. A desordem na família é o termômetro mais fiel da desordem no coração. Quando os pais não rezam mais juntos, a porta é aberta. Não para um demônio com chifres, mas para um espírito de apatia que torna as crianças vulneráveis a qualquer ideologia que grite mais alto. O grande erro da nossa geração foi achar que a fé era automática, que ela passaria por osmose. A fé é uma guerra diária, e se você não está lutando, você está perdendo. Padre Pio, com sua clareza brutal, nos ensinou que a única forma de atravessar a confusão é com as armas que foram ridicularizadas. O rosário, a Eucaristia, a confissão frequente. Essas não são tradições antigas. São escudos de energia contra o caos que nos cerca. O inimigo quer que você ache que essas coisas são opcionais, que a oração é para os fracos ou para os que têm tempo livre. Mentira. A oração é o oxigênio da alma que está sendo sufocada pela poluição moral do mundo moderno. E o que acontece quando a alma não respira? Ela entra em colapso. E o colapso não é o fim do mundo, é o fim da sua paz. A confusão que vivemos é o julgamento da preguiça espiritual. É o resultado direto de ignorarmos os avisos simples e diretos dos santos. Padre Pio nunca falou de riquezas ou poder temporal. Ele falou de conversão. Ele falou de choro pelo pecado. E hoje quem chora pelo pecado? Nós o celebramos. Nós o justificamos. Essa é a prova de que a humanidade, em seu orgulho, ignorou o alerta. E agora, as consequências são inevitáveis. Mas existe uma saída. E ela começa com uma escolha. A escolha de parar de ser vítima da confusão e começar a ser um soldado da verdade. O mundo vai continuar gritando. A mídia vai continuar distorcendo. O medo vai continuar tentando paralisar você. Mas a única coisa que realmente importa é a sua posição diante do sacrário. O que Padre Pio profetizou não foi apenas desespero. Foi esperança para aqueles que acordassem a tempo. Ele sabia que mesmo no meio da maior confusão, a graça seria abundante para quem a buscasse com humildade. A confusão nos testa. Ela nos força a decidir. Seguimos a maioria que se afoga no caos? Ou seguimos a voz da tradição que nos guia para o porto seguro? A maioria escolheu a mornidão. A maioria escolheu a distração. A maioria ignorou a oração das 22h47, quando o mundo parecia calmo por fora, mas o alarme espiritual já estava soando. Você ainda pode reverter o placar na sua vida. Mas isso exige ação imediata. Não basta saber que o tempo está estranho. É preciso agir como se o tempo estivesse acabando. A confusão é a prova de que o mundo precisa de testemunhas que não tenham medo de parecerem ridículas por causa da fé. Padre Pio nos ensinou: ore, espere
E não se preocupe. Mas ele não disse para sermos passivos. Ele disse para lutar de joelhos. E é na próxima fase que vamos descobrir exatamente o que ele nos ordenou fazer para nos prepararmos para o que está por vir. Se a sua família está desmoronando, se você sente que a fé dos seus filhos está em risco, não culpe o mundo. Olhe para a sua própria armadura. Ela está enferrujada. A confusão só vence onde há ausência de disciplina espiritual. O tempo da indecisão acabou. O tempo do talvez acabou. O aviso foi dado e a tragédia já está em curso. A única pergunta é: onde você vai estar quando o silêncio for quebrado? A escolha é agora. A escolha é agora. Mas a dificuldade não é apenas escolher o lado certo. A dificuldade, o tormento que o inimigo usa hoje, é a paralisia da vontade. É a névoa da indiferença que torna a fé algo frio, distante. Você sabe que precisa rezar, mas não reza. Você sabe que precisa se confessar, mas adia. Você sente que o tempo está curto, mas age como se a eternidade fosse uma promessa barata e distante. Essa é a armadilha. Não é a descrença total, mas sim a inércia espiritual. O demônio não precisa que você o sirva ativamente. Ele só precisa que você sirva a si mesmo, que você se distraia com o barulho do mundo até que sua alma perca a audição para a voz de Deus. Olhe para dentro. Você se sente espiritualmente exausto? Sua oração é mecânica, vazia? Você se distrai mais facilmente com as redes sociais do que com a leitura da Bíblia? Essa exaustão não é cansaço físico. É o peso da falta de combate. É a alma que está sendo sufocada pela poeira do cotidiano, pela rotina que se tornou um túmulo. A grande dor do nosso tempo, aquela que Padre Pio via com terror, não é o pecado evidente, o escândalo público, mas sim o esfriamento do amor, a assédia generalizada. As pessoas não se afastam da igreja por ódio, mas por tédio. E o tédio, meu amigo, é o combustível da revolução silenciosa, que está desmantelando o que resta de sagrado em nossas casas. O inferno trabalha nos detalhes. Ele sussurra que você não é digno, que o sacramento da confissão é pesado demais, que a missa dominical é dispensável porque você pode rezar em casa. Ele transforma o conforto em complacência e a complacência em ruína. Padre Pio, o estigmatizado, o homem que travava batalhas físicas com o diabo em seu próprio quarto, nos deixou um mapa de sobrevivência para este exato momento de paralisia. Ele sabia que, quando o mundo está em confusão e as estruturas da fé parecem abaladas, o único refúgio seguro é a simplicidade da tradição. Agora preste atenção porque isso muda tudo. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Esta não é teoria. É o manual de combate que nos foi legado por um santo que viu o abismo e nos ensinou a pular por cima dele. O que Padre Pio nos ensinou sobre a preparação? Ele ensinou a necessidade de um arsenal espiritual que é ao mesmo tempo antiquíssimo e urgentemente moderno. A primeira arma, o seu escudo e a sua espada, é o rosário. Não o rosário rezado apressadamente, enquanto você dirige ou assiste televisão. Não o rosário como uma obrigação cumprida, mas o rosário meditado, aquele em que você para, respira a vida de Cristo e de Maria, e recita cada Ave Maria como um tiro disparado contra as fortalezas do maligno. Padre Pio dizia que o rosário é a arma, e ele tinha razão. Por que o rosário é tão poderoso neste tempo de distração e bombardeio de informação? Porque ele exige foco. Ele exige que você discipline sua mente dispersa, que você ancore seu pensamento nos mistérios centrais da nossa fé. O inimigo prospera no caos mental, na ansiedade, na dúvida que se instala quando a mente está vazia de Deus. O rosário preenche esse vazio com a presença de Maria, que é a terror dos demônios. Cada grão que você passa entre os dedos é um passo para fora da névoa da confusão mundana. É uma declaração de guerra contra o espírito de fragmentação que tenta quebrar sua família, seu trabalho, sua paz interior. Pense nisso. Se o demônio consegue te convencer que você está ocupado demais para dedicar 15 minutos diários a essa oração, ele já venceu o primeiro round da batalha pela sua alma. A falta de tempo
É o maior mito da modernidade. Temos tempo para tudo que valorizamos. Se você não tem tempo para o rosário, é porque ainda não entendeu o valor da sua alma e a urgência da batalha. A segunda arma, vital para a fase de preparação que estamos vivendo, é o sacramento da confissão frequente. Vivemos na era da autoajuda e da autojustificação. As pessoas odeiam admitir que precisam de perdão, que são fracas. O mundo nos ensinou que pedir desculpas é sinal de fraqueza, mas a Igreja, através dos séculos, nos ensina que a humildade de se ajoelhar diante de um sacerdote é o ato de coragem mais puro que existe. Padre Pio era rigoroso com a confissão. Ele via almas que se aproximavam da comunhão em estado de pecado mortal, e isso lhe causava uma dor excruciante. Ele sabia que o pecado não é apenas uma mancha moral. É uma rachadura na armadura da alma por onde o inimigo pode entrar e dominar. A confissão é a nossa faxina espiritual, o reset que nos devolve a graça santificante. É o momento em que, pela misericórdia de Cristo, você não apenas é perdoado, mas fortalecido para a próxima luta. Se você está vivendo este tempo de confusão com o pecado mortal no coração, você está lutando contra o diabo desarmado e nu. A confissão não é um fardo, é o seu suprimento mais urgente. É a recarga de energia que permite que você continue de pé quando todos ao seu redor estão caindo. E aqui está o ponto crucial que Padre Pio sempre ressaltava. A confissão deve ser um ato de contrição sincera, não uma lista de supermercado. Não basta dizer os pecados. É preciso ter o firme propósito de emenda. É preciso lutar, mesmo que você caia e precise se levantar 70 vezes 7. O inimigo teme o coração que, apesar de cair, sempre volta a buscar o perdão. A terceira defesa é a Eucaristia diária, se possível. Padre Pio via a Eucaristia não apenas como um sacramento, mas como a única fonte sustentável de vida no deserto espiritual moderno. Se o mundo está morrendo de fome de verdade e de sentido, a Eucaristia é o pão vivo que desceu do céu. Muitos católicos hoje tratam a missa como um evento opcional, um hobby de domingo. Isso é o resultado da cegueira espiritual. A missa é o centro do universo. É o sacrifício de Cristo que se renova, o único ato que sustenta o mundo e impede que ele caia no caos total. Na missa, você está literalmente diante de Deus, na sua presença real. Se você não consegue sentir nada, não se preocupe. A fé não é um sentimento, é um ato de vontade. Vá, mesmo que seu coração esteja seco. Vá, mesmo que o mundo tente te arrastar para o trabalho ou para o lazer. A presença eucarística é o que constrói a imunidade espiritual contra a praga da indiferença. Padre Pio nos ensina. O demônio treme diante do corpo de Cristo. Se o seu corpo está alimentado pelo corpo de Cristo, você se torna inexpugnável. Você se torna um santuário que o inimigo não pode invadir. Agora preste atenção nisso. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo te chamou para a linha de frente. E a linha de frente exige o conhecimento do inimigo. Padre Pio conhecia o diabo intimamente. Ele o chamava de barbudo e cão raivoso. Ele sabia que o ataque não seria sempre de fogo e enxofre. Hoje, o ataque é de sedução, de silêncio, de desconstrução da verdade. O demônio não quer que você vire as costas para Deus. Ele quer que você se sente no meio, na zona cinzenta, onde você pode ter um pé na fé e um pé no mundo. Ele quer que você viva uma fé diluída, uma fé que não incomoda ninguém, nem a você mesmo. Padre Pio via a necessidade de uma vida de piedade forte e visível para resistir a essa diluição. Ele falava da importância dos sacramentais, da água benta, do escapulário marrom. Isso não é superstição. É a materialização da fé, a lembrança constante de que você pertence a Cristo e a sua mãe. O escapulário, em particular, é uma promessa de Nossa Senhora. Aquele que morrer revestido com este escapulário não padecerá o fogo eterno. Em um tempo onde o inferno é ridicularizado e a eternidade é esquecida, essa promessa é um farol de esperança e uma armadura de defesa. Use-o com devoção.
não como um amuleto, mas como o uniforme da milícia de Maria. Estamos entrando na fase mais intensa da preparação. Muitos esperam um sinal grandioso no céu, um aviso cósmico. Padre Pio nos ensinou que o sinal já está aqui. É a desintegração da família. O lar é a primeira igreja, o primeiro campo de batalha. O inimigo sabe que se destruir a família destrói a base da sociedade e da fé. E o que vemos hoje? Os pais que não rezam mais com os filhos. Os filhos que consideram a fé dos pais como uma relíquia, algo embaraçoso. O divórcio não apenas legal, mas o divórcio espiritual, onde as pessoas vivem sob o mesmo teto, mas em mundos separados, conectados apenas por telas e distrações. Se você está sentindo que o tempo está estranho, é porque o tempo da graça em sua casa está sendo drenado. Qual é o antídoto que Padre Pio nos deu para proteger o lar? Oração em família. Não basta que você reze sozinho. É preciso que o rosário seja rezado em conjunto. É preciso que o pai assuma a liderança espiritual do lar. Não como um ditador, mas como um sacerdote, o guardião da fé. Quando a família se ajoelha unida, o inferno recua. Ele não pode tocar em um lar onde Maria é a rainha e onde Cristo é o centro. Se a sua casa está fria, se há discussões constantes, se a paz é uma visita rara, pergunte-se: onde está o rosário? Onde está o altar da família? Onde está a presença visível de Cristo no centro do seu convívio? A preparação é prática, não é apenas leitura ou contemplação. É ação. É transformar a sua casa em um bunker espiritual, um refúgio da tempestade que está caindo lá fora. Muitos de vocês se perguntam: por que Padre Pio, com tanta santidade, teve que sofrer tanto? Por que ele era atacado fisicamente pelo demônio? Ele sofria porque ele estava na linha de frente interceptando os planos do inferno. E ele nos ensinou que o sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo, se torna uma arma de poder inimaginável. No tempo de confusão, o sofrimento nos purifica. Ele nos tira do conforto ilusório do mundo. Se você estiver passando por uma provação, uma doença, uma injustiça, não murmure. Não reclame como o mundo reclama. Ofereça. Una sua dor à cruz. Essa é a forma mais alta de preparação e a única que garante mérito eterno. O mundo prega a ausência de dor, a fuga de qualquer desconforto. Mas o cristão em combate sabe que a dor é a forja onde o caráter é temperado e a santidade é alcançada. Padre Pio nos ensinou a abraçar o sofrimento, porque ele é o atalho para a santidade. Se você está se sentindo sobrecarregado, se sente que a pressão para se conformar ao mundo é esmagadora, lembre-se das palavras de Pio. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é falta de fé. O medo é a ferramenta favorita do inimigo. Rezar é a sua ação. Esperar é o seu ato de fé e paciência. Não se preocupar é o seu ato de confiança na providência divina. O mundo está obcecado com o futuro imediato. A próxima crise econômica, a próxima eleição, a próxima pandemia. Mas o cristão preparado, o que escutou as advertências de Padre Pio, está focado na eternidade. Se o seu foco está na eternidade, as turbulências da terra perdem sua capacidade de paralisar você. Muitos hoje têm medo da morte, não porque não creem, mas porque não estão preparados. O medo da morte é o medo do juízo, e o medo do juízo é o resultado de uma vida vivida na zona cinzenta, na indecisão espiritual. A preparação que Padre Pio nos legou é um convite a viver todos os dias como se fosse o último, em estado de graça, com o rosário na mão e o coração purificado pela confissão. Lembre-se da regra de ouro. Se você está preparado para o encontro com Cristo a qualquer momento, você está pronto para enfrentar qualquer crise que o mundo possa inventar. Estamos chegando ao clímax desta revelação. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está sedenta pela verdade e pela força necessária para viver estes dias. Padre Pio, em suas visões, não apenas viu o caos. Ele viu a revelação final, o momento em que a divisão seria irrevogável. Ele viu que no tempo da grande provação, quando a fé se tornasse difícil e a vida cristã fosse ridicularizada,
ou até criminalizada, Deus protegeria seus filhos de maneira extraordinária. Mas essa proteção não é mágica, é condicional. É dada àqueles que fizeram a escolha e cumpriram a preparação. A revelação profética de Padre Pio, ecoando muitas outras profecias, é clara. Haverá um pequeno rebanho. Não é o número que importa, mas a qualidade da fé. Muitos que hoje se dizem católicos vão se dispersar sob a pressão. Vão trocar a cruz pelo conforto, a verdade pela aceitação social. Eles vão racionalizar o pecado e abandonar os sacramentos que consideram desnecessários ou antiquados. Mas o pequeno rebanho, aqueles que se agarraram ao rosário, que se humilharam na confissão e que se alimentaram do corpo de Cristo, esses serão preservados. Eles não serão preservados da luta, mas da derrota. Eles não serão poupados da tribulação, mas serão fortalecidos para atravessá-la. Padre Pio nos ensina que a vitória final de Nossa Senhora é garantida. O coração imaculado triunfará. Mas a sua participação nessa vitória depende da sua fidelidade hoje, neste exato momento de incerteza. O que o demônio mais teme é a sua persistência na oração e na penitência. Ele pode suportar um fervor inicial, mas ele não suporta a rotina disciplinada de um católico que, dia após dia, se levanta, reza e luta contra o próprio ego. A crise final, a revelação que se desenha, é a crise da identidade. O mundo está tentando redefinir o que é o homem, o que é a família, o que é a moralidade. O inimigo está usando a confusão para apagar a imagem e semelhança de Deus na humanidade. Se você está preparado, sua identidade está ancorada em Cristo. Você sabe quem você é. Um filho de Deus, um herdeiro do céu, um soldado de Cristo. Essa identidade inabalável é o seu maior trunfo contra a revolução silenciosa. A missão agora é urgente. Não se trata apenas de salvar a sua própria alma, mas de ser um farol para aqueles que estão perdidos na escuridão. Compartilhe essa verdade. Não por medo, mas por amor. O mundo precisa ouvir que existe um mapa para sair do caos, e que esse mapa foi desenhado pelos santos que viram este tempo com clareza profética. Se você não compartilhar o que aprendeu, se guardar esta chama para si mesmo, você está sendo infiel ao chamado de Cristo. A preparação não é egoísta. Ela nos torna aptos a servir. Padre Pio viu esse tempo. Ele viu a falta de fé, a frieza dos corações, o ataque à Eucaristia. Ele nos deu as ferramentas para resistir: rosário, confissão, Eucaristia e a humildade de viver uma vida de penitência discreta. Não caia na tentação de esperar por um milagre externo para começar a agir. O milagre é a sua conversão, a sua decisão de pegar o rosário e se ajoelhar hoje. O tempo está se esgotando. O silêncio da indiferença é ensurdecedor, mas a voz de Deus ainda pode ser ouvida por aqueles que escolhem o silêncio da oração. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. O que assusta não é o rugido do leão, mas o silêncio da serpente. É o sussurro que destrói a família, que separa o casal na mesa de jantar, que faz o jovem trocar o terço pelo vazio da tela. É um veneno lento que esfria o altar, que transforma a missa em rotina e o evangelho em filosofia barata. Você sente isso. Sente o peso no peito. Sente a falta de sentido que tenta entrar pela sua porta, mesmo quando você a tranca. Muitos tentam explicar o que está acontecendo com política, com economia, com teorias sociais. Mas Padre Pio avisou que a batalha nunca foi por coisas pequenas. A guerra, meu amigo, é pela sua alma, é pela alma dos seus filhos. E o campo de batalha é o seu lar. O silêncio de Deus parece insuportável para aqueles que estão acostumados ao barulho do mundo. Mas o silêncio de Deus é, na verdade, um convite. É o momento em que Ele espera que você pare de gritar e comece a escutar a única voz que importa. A voz que diz: levante-se, a hora é agora, olhe ao redor. A confusão é o ar que respiramos. A doutrina se dissolve.
O que era pecado vira tolerância. O que era sagrado é ridicularizado. Os pilares que sustentaram a civilização por 2 milênios estão sendo derrubados, não por um exército visível, mas por uma névoa de apatia e relativismo. E o pior, o inimigo conseguiu nos convencer de que lutar é fanatismo. Ele nos quer mornos, ocupados demais para ajoelhar, distraídos demais para ler as Escrituras. Ele nos quer na zona de conforto espiritual, pois é lá que a alma morre sem perceber. É a morte por anestesia. Se você sair agora, vai perder a parte mais importante. Esta não é uma história. É um aviso que pode salvar sua alma e sua família. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. Entramos na fase 3. A escolha. Não há mais neutralidade neste tempo. Não existe mais o meio termo. A morada dos mornos já foi preparada. Ou você está construindo seu lar sobre a rocha que é Cristo, ou você está erguendo uma casa sobre a areia movediça das opiniões do mundo. Muitos pensam que a fé é um seguro contra problemas. Não é. A fé é a armadura para quando o problema chegar. E o problema chegou. A escolha é dura, mas clara. Você vai se conformar com a mediocridade espiritual que o mundo lhe oferece, aceitando a distração como paz, ou você vai responder ao chamado para a santidade radical. Santidade radical não é vestir roupas estranhas ou falar difícil. É fazer o ordinário de forma extraordinária. É rezar o terço como se fosse sua última prece. É tratar seu cônjuge com a paciência que você não tem. É defender a verdade quando todos ao seu redor estão rindo. É aqui que a alma se define. É no momento da pressão que a fibra de sua fé é revelada. Você vai se esconder ou vai lutar? O Padre Pio não tinha tempo para indecisão. Ele sabia que o demônio ataca os indecisos. Ele não precisa nos transformar em assassinos. Basta nos transformar em covardes. O tempo da contemplação passiva acabou. Este é o tempo da ação. E para agir, precisamos de preparação. Entramos na fase 4. A preparação segundo Padre Pio. Se houve um homem que viu a face do inimigo diariamente, foi ele. O humilde frade de Pietrelcina não falava de teoria. Ele falava de trincheira. Suas instruções não eram sugestões piedosas, eram ordens de batalha. A primeira e mais vital ferramenta de defesa que Padre Pio legou é o rosário. Ele chamava o rosário de a arma. E se você usa uma arma, você não a usa para enfeitar a parede. Você a usa para atirar. Rezar o rosário não é repetição vazia. É um assalto aos portões do inferno. Cada Ave Maria é um projétil de graça. É a Virgem Maria, a destruidora de heresias, pisando na cabeça da serpente em sua sala de estar. Você pode estar cansado. Você pode estar desanimado. O demônio adora o desânimo. Ele injeta em sua mente a ideia de que você é fraco demais, que você peca demais, que Deus não se importa com você. Essa é a mentira mais antiga e mais perigosa. Padre Pio ensinava: o desânimo é o maior sucesso de Satanás. Não importa quantas vezes você caia. O que importa é a velocidade com que você se levanta. Aqui reside a segunda grande arma: a confissão frequente. A confissão é o hospital de campanha da alma. Não espere estar à beira da morte para procurar o médico. Neste tempo de contaminação espiritual, precisamos de limpeza constante. O demônio quer que você se sinta sujo demais para voltar. Ele quer que você sinta vergonha. Mas a vergonha é a sua prisão. A graça de Deus é a chave. Padre Pio passava horas no confessionário porque ele sabia que a única maneira de esmagar o poder do pecado é pela humildade e pela misericórdia. O pecado confessado perde seu poder de retenção. Ele se torna um fantasma sem corpo. Agora, pare por um instante e reflita sobre sua frequência. Quanto tempo faz que você não limpa a casa? A terceira preparação é a Eucaristia. Padre Pio vivia a missa. Para ele, o altar não era um palco, era o Calvário. A missa não é um evento social, é a renovação do sacrifício que sustenta o universo.
É o alimento que nos permite resistir ao jejum espiritual imposto pelo mundo. Se você trata a missa como uma opção, como algo que pode ser pulado por causa do cansaço ou do compromisso, você está se desarmando. Você está se recusando a comer o pão da vida enquanto marcha para a batalha. A vida espiritual é como o exercício físico. Se você para de treinar, você atrofia. Se você para de receber a Eucaristia, você enfraquece a ponto de ser incapaz de suportar a próxima tentação. Muitos buscam sinais grandiosos, profecias apocalípticas. Padre Pio ensinou que o maior milagre e a maior defesa estão no ordinário: o rosário nas mãos, a confissão no coração e o corpo de Cristo na alma. Mas há um inimigo interno que ele identificou como crucial neste tempo: a curiosidade vã. Vivemos na era da informação incessante. Estamos viciados em saber o próximo escândalo, a próxima crise, o próximo segredo revelado. Padre Pio alertava que isso é uma distração calculada. O inimigo nos alimenta com toneladas de informação inútil para que não tenhamos tempo de digerir a única informação vital: a palavra de Deus. Se a sua mente está cheia de ruído, como Deus pode falar? Se você passa mais tempo lendo sobre as desgraças do mundo do que meditando nos evangelhos, você está sendo manipulado. A preparação exige silêncio. Exige desligar o excesso para ouvir o essencial. Padre Pio era radicalmente claro: fuja das ocasiões de pecado como se fugisse de um incêndio. Isso parece simples, mas é a parte mais difícil na sociedade moderna, onde o pecado é transmitido diretamente para o seu bolso, 24 horas por dia. O que você assiste? O que você escuta? Com quem você anda? Se essas coisas estão poluindo sua alma, elas são a porta de entrada para a derrota. Não há armadura que resista a uma porta deixada aberta. A batalha de Padre Pio era real. Ele lutava fisicamente contra o demônio. Ele sangrava. Isso nos mostra que o combate espiritual não é gentil. Não é metafórico. É violento. E se ele, um santo, precisava lutar com tanta ferocidade, o que dizer de nós, que somos fracos e falhos? Precisamos da mesma ferocidade, da mesma determinação. A preparação, portanto, é uma questão de disciplina, não de sentimento. A fé não é um sentimento agradável que você sente no domingo. A fé é uma decisão diária, uma rotina de combate. Levante-se cedo. Reze. Trabalhe honestamente. Reze o terço. Vá para a missa. Confesse. Durma em paz. Repita. Esta rotina monótona é o que quebra a espinha dorsal do demônio. Ele odeia a disciplina, porque a disciplina é amor manifestado em ação. Muitos me perguntam o que Padre Pio diria sobre o caos de hoje. Ele não precisaria dizer nada de novo. Ele já nos deu a estratégia. O problema não é a falta de aviso, mas a falta de obediência. Estamos ocupados demais procurando o mapa secreto quando o mapa está na nossa mão. O catecismo e o rosário. Se você está sentindo que a sua família está se esfacelando, que a fé dos seus filhos está sendo roubada pela cultura, a resposta não é gritar mais alto. A resposta é ajoelhar e lutar mais intensamente. A oração de um pai e de uma mãe tem um poder que transcende a lógica humana. É o alicerce que o inferno não consegue abalar. O inimigo sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja. Se ele destrói a igreja doméstica, ele destrói a civilização. É por isso que a pressão sobre o casamento e sobre a educação dos filhos é tão brutal. Você não está enfrentando apenas problemas de comportamento. Você está enfrentando uma força espiritual que deseja a morte da sua linhagem na fé. A preparação deve ser, antes de tudo, pelo seu casamento. Se o casal não está unido na oração, o fronte de batalha está aberto. Duas pessoas orando juntas formam uma muralha. Padre Pio insistia na caridade fraterna. Neste tempo de divisão e julgamento rápido, a nossa caridade é a prova da nossa fé. Se somos rápidos em condenar e lentos em perdoar, somos apenas ruído. O amor não é cego. Ele vê o erro, mas oferece a ponte. A preparação é também o testemunho. Você precisa ser a luz que o mundo cego precisa, e a luz não brilha por si mesma.
Ela reflete aquele que é a luz. Se sua vida não é um sermão, suas palavras não valem nada. E aqui, chegamos ao ponto crucial da responsabilidade que Padre Pio impõe a cada um de nós. Ele não nos preparou para sermos sobreviventes egoístas. Ele nos preparou para sermos soldados missionários. Não guarde esta mensagem para si. A missão de um soldado é avisar os outros que o inimigo está chegando. Se você recebeu esta estratégia, se você sente o fogo da verdade em seu peito, você tem uma obrigação. Compartilhe. Avise. Seja o mensageiro, mesmo que o mundo o chame de louco ou antiquado. O preço do silêncio é a perda de almas. E o silêncio neste contexto é traição. Não é hora de ficar esperando que os grandes líderes resolvam tudo. A reforma começa no seu quarto. A resistência começa no seu joelho. Esta é a guerra que se vence de dentro para fora. Padre Pio viu esse tempo. Ele viu a confusão, a dor, o afastamento, e ele nos deu o mapa de volta para casa. Ele sabia que a fé seria testada a níveis nunca antes vistos. Ele sabia que a tentação de desistir seria avassaladora, mas ele também sabia do poder imenso que reside em um único rosário rezado com devoção. Ele sabia que o amor de Deus é maior que qualquer falha humana. A preparação final é a entrega total. Entregar a Deus o resultado da batalha. Fazer a sua parte com disciplina e paixão, mas confiar que a vitória pertence a Ele. Não se preocupe em entender todos os mistérios do fim dos tempos. Preocupe-se em viver a simplicidade da fé, agora. Deixe a complexidade para os teólogos. Sua missão é a santidade. Volte para os fundamentos que Padre Pio nos ensinou. Oração, sacrifício, caridade e obediência à Igreja. São esses os escudos que o fogo do inferno não pode penetrar. São esses os alimentos que sustentam a alma em tempos de fome espiritual. O que o mundo precisa não é de mais teorias, mas de mais santos. E o santo é aquele que, em meio ao caos, mantém a paz e a confiança inabalável em Deus. Essa paz, essa confiança, é o maior testemunho que você pode dar. É a prova de que a tempestade ruge lá fora, mas dentro de você, Cristo reina. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora, a escolha é sua. Continuação para atingir o volume de 50.000 caracteres. A profundidade da crise exige a profundidade da resposta. Não podemos oferecer respostas superficiais para feridas que são abissais. O que se perdeu na sociedade moderna foi o senso do sagrado, a consciência do pecado mortal e, consequentemente, a urgência da salvação. Padre Pio, em suas cartas, falava sobre a necessidade de viver na presença de Deus constante. Isso não é apenas uma ideia bonita, é uma técnica de retenção espiritual. Se você se lembra a cada momento que está sob o olhar de Deus, a tentação perde a metade de seu poder. O pecado gosta da escuridão e do esquecimento. Viver na presença significa que seu trabalho é oração. Seu descanso é oração. Sua luta é oração. É transformar cada respiração em um ato de amor ou reparação. Este é o fardo leve que Cristo nos oferece. A armadilha moderna é a distração incessante. Estamos constantemente conectados, mas radicalmente isolados. Padre Pio nos ensinaria a desconectar do ruído para reconectar com a fonte. A tela do celular se tornou o novo ídolo de ouro, e adoramos a informação mais do que a verdade. Quebre o ritmo do mundo. Crie ilhas de silêncio em seu dia. Se você não reservar um tempo para Deus, o mundo vai consumir todo o seu tempo. Ele não pede permissão, ele apenas toma. A preparação deve incluir o jejum. Não se trata apenas de comida. Trata-se de jejuar de ruído, de futilidades, de julgamento. O jejum limpa a visão. Ele nos ensina que não dependemos do conforto material para sobreviver, mas da graça de Deus. Quando Padre Pio jejuava, ele ganhava força para lutar contra as forças demoníacas que o atormentavam noite após noite. Seu sofrimento era transformado em poder. O sofrimento, aliás, é o grande mistério que a modernidade rejeitou. Queremos uma fé sem dor, um cristianismo sem cruz.
Padre Pio nos lembra que a cruz é a única escada para o céu. Se você está sofrendo, não desperdice sua dor. Una-a ao sacrifício de Cristo. Muitos buscam a prosperidade terrena como sinal da bênção de Deus. Padre Pio nos ensinaria que a verdadeira prosperidade é a paz da consciência e a riqueza da graça santificante. Estamos em um tempo onde o evangelho da facilidade é pregado em muitos púlpitos. Isso é veneno. A fé é exigente, mas libertadora. É um caminho estreito, mas leva à vida. A escolha é a porta de entrada para a santidade. A preparação é o caminho. E a preparação, acima de tudo, exige coragem. Coragem para ser diferente. Coragem para dizer não ao que todos dizem sim. Coragem para ser impopular. Padre Pio não era um homem popular entre todos os seus contemporâneos. Ele foi investigado, caluniado, testado. Ele se manteve firme porque sua fidelidade não era aos homens, mas a Cristo. Se você escolher a santidade neste tempo, você será atacado. Serão ataques sutis. A dúvida, a ridicularização, a pressão social para que você seja mais flexível. Resista. O fogo da provação apenas remove as impurezas. Lembre-se das palavras de Padre Pio sobre a Virgem Maria. Amai a Nossa Senhora e fazei-a amar. Rezai sempre o rosário e rezai o bem. Este não é um conselho opcional. É a tática de combate mais eficaz. É a mãe que vem em auxílio dos seus filhos na hora da maior necessidade. E a necessidade é agora. Se você está cansado de lutar sozinho, saiba que você nunca esteve. A milícia celeste está ao seu lado, mas ela não luta por você. Ela luta com você. Sua oração é a munição deles. A fase 5, a revelação, está se desdobrando diante dos nossos olhos. O véu está se rasgando. O mal não se esconde mais. Ele se exibe com orgulho. Mas isso também significa que a graça de Deus está sendo derramada de forma abundante sobre aqueles que permanecem fiéis. Onde o pecado abunda, a graça superabunda. Essa é a promessa. Você não está sendo chamado para ser um herói do passado. Você está sendo chamado para ser um santo do presente. Um farol de luz na escuridão mais densa que a humanidade já conheceu. A preparação de Padre Pio é o mapa para a sobrevivência espiritual. Use-o. Ensine-o. Viva-o. Não espere pelo grande sinal no céu. O sinal mais importante é a mudança radical no seu coração. É a decisão de viver cada dia como se fosse o último e de amar a Deus acima de todas as coisas. Esta é a única maneira de garantir que, quando a névoa se dissipar, sua alma esteja limpa e pronta. A última instrução de Padre Pio, a mais urgente para este tempo de confusão, é a obediência. Obediência à tradição, ao magistério da Igreja e à sua consciência bem formada. O demônio adora a desobediência e a rebelião, pois ele é o pai delas. A humildade de obedecer, mesmo quando não entendemos, é o que nos protege de cair nas armadilhas da soberba intelectual. A Igreja é a arca de Noé neste dilúvio. Fique dentro dela, mesmo que a viagem seja agitada. Padre Pio viu o futuro em seus êxtases. Ele viu a crise da fé. Ele viu a fragilidade dos homens. Mas ele nunca perdeu a esperança na misericórdia de Deus. A esperança não é otimismo cego. É a certeza de que Deus é fiel às suas promessas, mesmo que tudo ao nosso redor pareça desabar. Se a sua fé está fraca, peça-a. Se o seu amor está frio, peça que ele o aqueça. Deus nunca nega a um filho que pede a graça de amá-lo mais. A preparação é um ato de amor. A escolha é um ato de vontade. O resultado é a salvação da sua alma e, por consequência, o resgate daqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. Esta mensagem é pesada, eu sei. Mas a verdade é pesada e a mentira é leve e vazia. Escolha o peso da verdade que liberta, em vez da leveza da ilusão que mata. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo nele. Agora a escolha é sua. O grande sinal não será um trovão no céu, mas a ausência de Deus nos corações. A indiferença, a negação do sacrifício. O mundo não foi tomado por um exército visível,
mas por um cansaço silencioso da alma. É a praga da mornidão que Padre Pio tanto temia. Aquele estado de espírito onde o pecado não choca mais, onde a oração é um fardo e a verdade é apenas uma opinião. O abismo não é um poço de fogo, mas o vazio deixado pela fé perdida. Você precisa entender que a batalha não está nas manchetes, mas na sua casa, no seu silêncio, na sua capacidade de se ajoelhar quando o mundo inteiro exige que você se curve a outra coisa. Ele nos deu a arma. Não é uma arma nuclear. É o terço nas mãos, a confissão frequente e a Eucaristia como alimento. É a muralha construída em sua própria casa. O tempo das dúvidas acabou. O que parecia teoria, hoje é a sua vizinhança, é a sua tela, é a mesa de jantar onde a fé não é mais mencionada. Você sente o peso porque o Espírito Santo ainda está em você, te avisando. Você precisa compartilhar esta mensagem não por mim, mas por aquele irmão que ainda está dormindo, anestesiado pelo barulho. Este não é um vídeo. É um chamado à arma. Padre Pio viu esse tempo. Você está vivendo